Fala, meu povo, um ótimo sábado para todo mundo, excelente final de semana. Amanhã é dia de semifinal do Campeonato Carioca, primeiro jogo da semifinal no Maracanã, Fluminense e Volta Redonda. E hoje ainda vamos falar, evidentemente, muito sobre esse jogo. Estou aqui tentando apurar detalhes em relação à provável escalação, quem ficará à disposição do técnico Mano Menezes, quem será desfalque. Então, até o fim da tarde, provavelmente, você vai ter mais informação por aqui no canal do Lessa e, claro, no nosso pré-jogo de amanhã, a partir das 6 da manhã. Mas esse vídeo aqui é especificamente para a gente falar sobre o fim da janela de transferências do Fluminense e como ficou o elenco, pelo menos para esse primeiro semestre de temporada 2025. Eu tinha prometido para vocês, já tinha feito um vídeo ainda antes ali do término da janela, já com as contratações que o Fluminense tinha feito, mas outras foram realizadas nesses últimos dias e agora a gente tem definitivamente o elenco fechado, porque a janela fechou ontem. Hoje é dia 1º de março e agora a gente já sabe qual grupo o Fluminense vai chegar até o meio do ano e, consequentemente, até o Mundial de Clubes. É claro que antes do Mundial tem aquela janela específica que a FIFA abriu justamente para que os clubes possam, ou vai abrir na verdade, para que os clubes possam contratar alguns jogadores e reforçarem a equipe visando a disputa do Mundial. E eu sempre falei para vocês, aliás, antes, se você puder, já deixa o like, tá, galera? Não esquece não, o like é muito importante. E claro, depois seu comentário, se inscrever no canal se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, está acompanhando o canal do Lessa, não conhece ainda, sinta-se à vontade. Aqui todo dia você vai ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Então, se inscreva aí para você não perder nada. Bom, eu tinha falado já em relação ao que a gente poderia projetar em termos de elenco do Fluminense para a temporada, que a gente tem hoje um time mais equilibrado. E de fato, temos. Se vai funcionar ou não, aí é outra história. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Você pode contratar excelentes jogadores, jogadores caros, você pode gastar 300 milhões de reais numa janela de transferências e ainda assim não conseguir formar um time, não conseguir formar uma equipe na essência, dentro de campo, com jogadores se doando, correndo um pelo outro e, consequentemente, fazendo desse time um time diferente. O que fazia o Fluminense de 2023, campeão da Libertadores, o Fluminense de 2022, não era só a qualidade técnica, era porque aquele time corria absurdamente, exaustivamente em todos os jogos. Eles corriam um pelo outro. Isso faz muita diferença. Não tem jeito. Hoje em dia, você pode ter qualidade. Se você não tiver competitividade, você dificilmente vai chegar a algum lugar. E a gente esperava para esse ano, depois dos erros que foram cometidos e poucas vezes ou quase nunca foram admitidos em termos de construção, de formação de elenco em 2024, dobrando a aposta, acreditando em jogadores mais veteranos até do que os que já estavam lá, muito talvez, alguns por indicação da comissão técnica anterior, outros não, mas enfim, a gente viu o que acabou acontecendo. O Fluminense quase foi rebaixado. Não só por isso, por uma série de outros erros que acabaram sendo cometidos e que para esse ano, claramente a gente vê uma mudança de postura. E essa mudança de postura vem também da diretoria do Fluminense. A gente vai discutir, claro, algumas contratações, alguns nomes que chegaram, outros que quase chegaram, mas é fato que há uma mudança de perfil e de mentalidade para a contratação de jogadores neste ano de 2025. O Fluminense aposta em jogadores mais jovens, jogadores com potencial, algumas apostas, outros já mais consolidados, mas com muita saúde, jogadores que podem entregar competitividade, jogadores que podem fazer mais de uma função em campo, jogadores que não necessariamente serão titulares, mas fortalecerão o elenco, fortalecerão o banco de reservas do Fluminense. E é a partir disso que eu acredito que este ano a gente está no caminho certo. Neste ano de 2025, a gente traçou uma linha que me parece a mais correta. Uma linha de trabalho que tende a dar bons resultados. Futebol não é uma ciência exata, nunca será. A gente pensa uma coisa, mas às vezes acaba acontecendo outra completamente diferente. Depende do trabalho, depende da comissão técnica, depende dos jogadores renderem em campo. Não tá longe de ser algo simples.
porque eu contratou 3, 4, 5 bons jogadores, agora acabou, agora é certo que o Fluminense vai ir muito bem na temporada. E não é bem assim. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um campinho só com reforço. E veja bem qual a intenção aqui, gente. Esse não é o time titular que eu quero para o Fluminense. Preste bastante atenção nisso. Esse é o time com os reforços que chegaram somente nesta janela e aí acrescentando jogadores que não foram contratados para aquela função ali especificamente. Então vou colocar o primeiro campinho na tela. Olha só, com Fábio, Samuel Xavier e Guga, tanto faz, porque hoje a gente não tem um titular de fato, o Guga está tendo uma sequência, depois pode ser o Samuel, enfim. Thiago Silva e Freitas. Freitas foi o zagueiro que chegou, o Ignacio já tinha chegado ano passado, Manuel já fazia parte do elenco. O Freitas, de fato, foi o jogador que chegou para reforçar ali a zaga do Fluminense. Então estou colocando o Freitas ao lado do Thiago Silva. E na esquerda o René, foi o lateral contratado, Diogo Barbosa saiu. No meio de campo, temos agora Otávio, Hércules e o Lescano, que é o camisa 10, que a gente estava precisando e que chegou. Um jovem ainda, já falamos muito sobre ele, com muito potencial. No ataque, a gente vai com Canóbio, Lavega e Everaldo. Todos esses reforços. Se você parar para ver, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e só, né? Veja bem, o Fluminense contratou quase um time inteiro. Tem outro. Se eu for somar os outros que chegaram, tem Pitaluga, tem Paulo Baia. É que eu estou colocando aqui os jogadores que realmente a gente imagina que terão mais minutagem, que vão fazer a diferença. É um time inteiro, praticamente, de reforços para esse primeiro momento do ano. Algumas carências eram latentes para mim e eram urgentes. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei, o Fluminense ainda precisa de 3 reforços, pelo menos, para fechar esse grupo agora. Um primeiro volante, um meia e um atacante. Eles chegaram. Primeiro volante o Otávio, chegou o Lescano e chegaram o Everaldo. Veja bem, não estou discutindo aqui agora a qualidade dos jogadores, tá? Eu estou falando em termos de reposição para carências que o elenco claramente tinha e que precisavam ser preenchidas. E elas foram, para deixar o time mais equilibrado. No ataque chegou o Everaldo. Se a gente tivesse ainda o Cauã Elias, a chegada do Everaldo provavelmente seria menos contestada. Mas teve essa perda do Cauã Elias, que de fato é a única perda mais relevante do Fluminense, né, nesse primeiro momento do ano. E por que eu falo que a gente tem um time mais competitivo? Eu vou mudar o campinho aqui e vou colocar vou estipular aqui o que é o time titular do Fluminense, não é nem da minha preferência, mas o que eu imagino que vai ser agora com o Mano Menezes, com possíveis mudanças, evidentemente, que podem acontecer. Eu vou colocar esse campinho com Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignacio e Fuentes, Otávio, Martinelli e Ganso, Canóbio, Arias e Germancano. De novo, lateral pode mudar, lateral direita, ataque, enfim, dupla de volantes vai ser uma briga intensa ali com Hércules, Martinelli e Otávio, e isso é bom. Isso faz do Fluminense um time mais forte, mais competitivo. Porque veja bem, o Fluminense tinha um grupo mais envelhecido ano passado, acho que todo mundo concorda, né? E isso foi uma das principais críticas que a gente fez, que a diretoria do Fluminense sofreu. Vamos lá, olha só os jogadores que saíram, tá? Felipe Melo, Diogo Barbosa, Marquinhos, Gabriel Pires, Felipe Alves, Antônio Carlos, John Kennedy, Iago, que né, já não vinha jogando profissional, Cauã Elias, Isaac, Justen, Terans, Esquerdinha, João Neto, Felipe Andrade. Desses jogadores, gente, vou tirar o John Kennedy porque a gente sabe todos os problemas do John Kennedy e a gente sabe que ele não saiu por questões técnicas, porque ele é um jogador diferente. Mas acho que não tem necessidade de ficar falando sobre o que levou o Fluminense a emprestar o John Kennedy com opção de compra para Pachuca. Acho que não preciso falar. Da temporada do John Kennedy foi horrorosa ano passado, assim como a da maioria dos jogadores. Então, aí tem essa situação específica do John Kennedy e tem o Cauã Elias. No mais, gente, sinceramente, quais jogadores que saíram que você lamenta? Que você fala, pô, esse cara aqui não podia ter saído porque ele ia fazer muita diferença. Sendo bem sincero. Então, todos esses saíram, chegaram esses jogadores que, tudo bem, podem até não ser os jogadores dos sonhos, os reforços dos sonhos da gente.
A gente queria jogadores melhores, todo mundo quer, sempre. Mas eu não consigo olhar para isso, para esse cenário. E aí pode botar o campinho, o segundo campinho de novo na tela. Eu não consigo olhar para esse cenário e ver um Fluminense mais enfraquecido que no ano passado. Não consigo. De novo, vai dar certo? Não sei, gente. É impossível dizer. Mas a gente tem hoje um grupo mais equilibrado, tem um grupo qualificado sim, com bons jogadores, e que vai depender deles e de um bom trabalho de comissão técnica. Qualquer bom técnico tem que fazer desse time pelo menos um time competitivo. Pelo menos. Isso é o mínimo que será exigido do Mano Menezes. Vamos para as laterais. A gente tem os dois jogadores que já faziam parte do elenco. Samuel Xavier e Guga. Um mais velho, um outro um pouco mais novo. De novo, não é qualidade, tá, gente? Separando aqui. Opções. Equilíbrio de idade, equilíbrio físico, equilíbrio técnico. Você tem Thiago Silva, você tem Ignacio, Freitas. Thiago Silva mais experiente, como se não fosse. Jogador absurdo. Ignacio e Freitas, jogadores mais jovens, com muita força física. E tem um Manuel um pouco mais experiente. Dois jogadores mais experientes, dois jogadores mais novos. Você vai para a lateral esquerda, você tem um experiente, René. Você tem um lateral esquerdo mais jovem, Fuentes. Vamos para o meio de campo. Dois jogadores que... A gente tem três jogadores. O Otávio é um pouquinho mais velho, mas muita saúde. O cara que se lesiona pouco. Muita força. Otávio, Martinelli, um jovem. Hércules, um jovem. Nonato, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Tem contrato até o meio do ano. Mas também é um cara mais novo, não é um cara velho. Tem o Wallace Davi vindo aí. E tem o Lima, que pode também atuar nesse setor. Também é outro cara com uma idade excelente ainda. Então veja bem, olha como não tem um jogador que você fala, pô, jogador que é velho, esse que não tem condição, não vai aguentar a temporada. Vamos pro meio. Aí você tem o Ganso, mais experiente, mas que é um jogador diferenciado. É o craque. E agora chega o Lescano, que é um jovem para equilibrar, equilibridade, equilíbrio e qualidade. Né? Se vai dar certo, não sei. Mas tem muito potencial. Vamos para o ataque? Vamos. Temos João Ares, o craque do time. Por ali podem jogar Serna e tem o Riquelme. 3 opções só ali. Você vai para o outro lado, você tem o Canóbio, que está muito bem. Você tem o Keno, que é o Keno, a gente não sabe, uma hora está bem, outra hora está mal, mas enfim. Você tem o Keno e tem a La Vega, que é outro jovem com potencial, que a gente não sabe o quanto ele vai render, mas a gente sabe que tem uma margem ali tem uma boa possibilidade de dar certo. Perdão, no meio de campo esqueci de citar o Bernal aqui. Esqueci de citar o Bernal, olha só. Ainda tem o Bernal. E aí a gente vai para o ataque. Cano, Everaldo e Lele hoje. Ainda tem o Paulo Baia, tá ali. Veja bem, e tem o Isaac, é outro garoto. O ataque não é que me preocupa. A gente tem que esperar para ver como vai ser a temporada do Germancano, que eu tenho muita confiança de que vai ser muito melhor do que foi ano passado, que ele vai conseguir chegar a um bom número de gols. Não acho que vai ser 2022, 2023, mas acho que ele vai se recuperar bem e vai ajudar muito o time. E se ele estiver bem, você tem o Everaldo, que é um jogador que entrega números, bons números. Né? Já mostrou no primeiro jogo que ele tem condições de jogar, que ele tem qualidade. E o Lele, de fato, ali é uma terceira opção que vai ficar. Da minha opinião, eu já encaro essas mudanças como uma grande reformulação. O Fluminense teve uma grande reformulação. Teve uma grande reformulação na prática, teve uma grande reformulação de mentalidade, de ideia, de perfil. Porque não dá também, gente, pra gente... Claro, se tivesse caído para a segunda divisão, era outra história. Mas não caiu e não dá para também sair mandando todo mundo embora, porque é difícil você ir para o mercado e contratar 15 jogadores. Futebol não se faz assim. O que a gente contestou é que alguns contratos que foram renovados poderiam muito bem ter esperado um pouco, passar do ano, pelo menos até o meio do ano, para renovar. E isso a gente falou. E isso aí eu mantenho. Mas não dá para você sair desmanchando um time inteiro para montar outro time do zero. Então ficaram jogadores que ainda tinham condições ou têm condições de dar um retorno técnico ao time. O Fluminense passou sim por uma boa reformulação, por uma grande reformulação. Chegaram jogadores mais jovens, chegaram jogadores técnicos, chegaram jogadores que talvez com não tanta técnica, mas jogadores que podem competir bastante, jogadores que podem deixar o time equilibrado, que podem dar mais opções ao treinador. Que às vezes sem mudar um atleta, sem fazer uma substituição, pode mudar a forma do time de jogar.
Jogadores com características diferentes no banco que podem entrar e mudar o jeito, o estilo do time, porque tem características diferentes. O Keno é um jogador de 1 contra 1, é um jogador que vai muito pro drible. O Canóbio não é esse cara, mas ele te entrega uma recomposição, uma marcação absurda e chega na área também. Você tem o Cano, por exemplo, com o Everaldo. O Everaldo já é um jogador mais alto. É um jogador que vai conseguir aproveitar mais essas bolas aéreas. É um jogador de mais força também dentro da grande área, que pesa mais a grande área. Você vai para a direita, você tem o John Ares, enfim, John Ares. Aí você tem o Riquelme, que é um jogador também que arma muito, é um armador pelos lados. E o Serna, que é um jogador de velocidade, que é aquele cara que pode ser o desafogo num jogo que você precisa de um contra-ataque. Você vai pro meio, você tem o Ganso e tem o Lescano que está chegando, que já é um meia que pisa mais na área, que finaliza, que faz mais gols. Você vai pros volantes, você tem um cara de mais marcação, que é o Otávio, chegou esse cara. E tem um Bernal também que não tem talvez a mesma força que ele, a mesma pegada que ele, mas tem qualidade. Aí você tem 2 caras que jogam muito bem com a bola no pé, que é Martinelli e Hércules, que tem boa saída, que dão qualidade. Você tem na zaga um jogador muito experiente, com outros que ainda precisam se encaixar, né, que talvez tenham talvez não são tão bons, mas que atuando ao lado do Thiago podem formar uma boa dupla. O Fuentes se firmando, jogador mais técnico, jovem ainda, mas jogador que a gente vê que tem qualidade. Então a gente tem um time, na minha visão, melhor do que em 2024. A gente tem um time mais equilibrado. A gente tem um time mais competitivo, pelo menos no papel, na ideia. E aí na prática a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu estou esperançoso, vai depender do trabalho do Mano também, em ver o Fluminense brigando por algum título esse ano, por uma Copa. Tem totais condições para isso, Sul-Americana, Copa do Brasil dá para brigar, Campeonato Brasileiro é outra história, tem que ver. Mas tem condições, tem time. Os jogadores recebem dia, recebem altos salários e serão cobrados por isso também. Hoje o Fluminense conseguiu montar uma estrutura, uma espinha dorsal ali, um elenco interessante. Não vai ser o melhor elenco do Brasil, mas vai ser um elenco que, bem trabalhado, focado, unido, ele pode conseguir algumas coisas interessantes ao longo do ano. Não sei se você concorda, se você discorda, obviamente fica à vontade aqui para deixar a sua opinião. E a gente volta com mais informações ao longo do dia. Meu objetivo era fazer um balanço total dessa janela, que o Fluminense inclusive pagou, vai desembolsar cerca de, pode ultrapassar 150 milhões de reais, dependendo dos valores que ainda não foram revelados. Né? Uma janela, a maior janela da história do clube. Isso é tema para outro vídeo. Mas a gente fala, a maior janela da história do clube. Se o Fluminense fosse desembolsar esse dinheiro todo agora. E não é assim. São todas compras parceladas, assim como o Cauã Elias. É uma venda gigantesca também. E o Fluminense vai receber de maneira parcelada. E assim o clube vai fazendo as negociações de acordo com aquilo com o que pode pagar. Pelo menos é isso que a gente espera. Mas eu vou aprofundar isso em outro vídeo. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto. A gente volta com mais notícias.